ponto de partida aí a vocação de Paulo. Né? O segundo ponto é o que a gente vai tentar desenvolver hoje, pela vontade de Deus, aqui presente. Não sei nem se os irmãos estão vendo a transparência passar, porque eu não consigo ver. Tá tudo ok, tá? Ótimo. E aí, o segundo ponto, uma vocação efetivada pelo Cristo ressurreto, é o que, como eu havia dito, é o que nós vamos trabalhar um pouco hoje, tá bom? E aí, a gente vai partir para o tópico 3, vocação de Paulo, o aprendizado no deserto da Arábia, citando, então, o argumento daquele texto do próprio Paulo, em Gálatas, capítulo de número 1, versículo 11 ao versículo 18. Se eu estiver falando muito alto, os irmãos aí, por favor, diga aí, porque eu sou professor, né, e lido com muita gente, aí eu falo um pouco alto. E às vezes até rápido. E não me toco. Então, irmãos, no quarto tópico, eu vou trazer pelo menos 2 lições práticas para a nossa vida. Claro que não se concentra essas lições práticas no tópico 4, porque em todos os tópicos nós temos lições para as nossas vidas. Estudar sobre Paulo, sobre as cartas de Paulo, sobre o ministério de Paulo, tudo sobre Paulo está refletindo a própria pessoa do próprio Cristo. E tanto é que Paulo, em um momento das suas cartas, ele chega a dizer assim: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Isso em todos os aspectos da espiritualidade, ou, por assim dizer, da piedade, da vida cristã, da forma de conduzir a igreja. Ele diz isso daí em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo de número 1, e em outras partes das Escrituras. Nós abordamos na introdução, naquela ocasião, que iríamos estudar a respeito da vocação de Paulo para o apostolado, tomando como partida Atos, capítulo 9, versículo 15 a 22, e Romanos, capítulo 1, versículo 1, que é a base introdutória desta carta aos romanos, e ali ele defende o seu apostolado também em Roma, porque surge nas entrelinhas da história, segundo o escritor presbiteriano, doutor Nicodemos, ele cita isso em um dos seus livros, que havia um boato que Paulo estava sendo um enganador, e esse boato partiu, claro, lá da igreja de Coríntios, esse boato, e Paulo estava sendo um enganador, juntando coleta para si mesmo, quando, na verdade, Paulo estava fazendo de boa ação para ajudar os irmãos na Judéia. E aí os irmãos que estavam em Roma tomaram esse conhecimento, segundo doutor Augusto Nicodemos, ele diz isso em um dos seus livros, e aí esse boato se proliferou chegando até Roma, e os irmãos ficaram encucados, alguns irmãos ficaram encucados, porque a igreja era das casas. Então, era tido em casa. Quando você vê Romanos capítulo 16, ali você vai ver que Paulo faz questão de citar a congregação que está na casa de fulano, a congregação que está na casa de fulano. Inclusive, parentes de Paulo também compõem aquela igreja situada em vários cantos da cidade de Roma. E aqui eu já aumentei o detalhe, porque na lição anterior eu não citei isso. Então, verem, naquela ocasião a gente também viu um pouco sobre o ponto de partida da vocação de Paulo e da sua formação, e uma visão geral de como Deus usa o tempo e as circunstâncias em sua obra. E aí, irmãos, nós tiramos aqui várias aplicabilidades dentro desse tópico aqui, porque, de fato, Deus usa o tempo e, de fato, Deus usa as circunstâncias para que a obra de Deus possa desenvolver, crescer, amadurecer os irmãos na caminhada. E isso é uma verdade irrefutável. E aí nós tratamos de 3 objetivos, bem rapidamente. O primeiro dele era o ponto de partida da vocação de Paulo. O segundo é a vocação de Paulo para efetivada, a sua chamada efetivada com Cristo ressurreto, a vocação de Paulo com o seu aprendizado. Tudo isso está atrelado dentro da nossa lição aqui presente. No ponto inicial, irmãos, nós tratamos um pouco da vocação de Paulo, segundo da eleição que foi dada pelo próprio Deus, né? E nós aqui reafirmamos que essa eleição foi de forma incondicional, de forma que Paulo não teve capacidade alguma, naquela ocasião de Atos 9, dizer não. Eu não quero, eu não vou. Não teve.
Então, aqui nós temos um caso muito forte da eleição de Deus incondicionalmente na vida, especificamente do apóstolo Paulo, como também é na vida de todos aqueles que Deus chama. Vou partir aqui, não vou ler isso daqui, que a gente já trabalhou na aula passada, né? Eu tratei sobre essa questão aqui da eleição, e ele cita isso em Gálatas, capítulo 1, versículo número 15, que diz que ele foi chamado no ventre de sua mãe e assim foi separado. Isso não quer dizer que Paulo serviu a Deus de fato desde criança. E quando eu digo servir a Deus, irmãos, é porque ele já era judeu de nascença, então tinha toda a cultura judaica e ele acreditava que estava servindo a Deus de verdade mesmo. E quando ele perseguia os crentes, ele imaginava que estava fazendo um favor para Deus. Mas aí, quando Deus, através de Jesus Cristo, tem um encontro com ele, ele percebe o quanto ele estava errado na forma de servir a Deus. E às vezes, irmãos, isso parece que acontece em muitas ocasiões da nossa trajetória. Pensamos que estamos servindo a Deus da melhor forma possível, quando, na verdade, precisamos pedir a graça de Deus para que a gente possa servir a Deus da melhor forma possível. E tratamos disso. E aí eu vou pular isso daqui, porque a gente já falou desse ponto aqui, sobre a escolha de Paulo, né? E que Deus tinha chamado Paulo para ser um vaso escolhido, e que ele seria um gigante entre as nações gentílicas. E Deus iria mostrar o quanto ele iria sofrer pelo próprio nome dele. Citando, então, Atos capítulo 9, versículo 15 a 16. Partimos aí acreditando para o tópico 2, para o tópico B, ainda, o subtópico B do tópico 1, dizendo que Paulo foi cheio do poder do Espírito Santo. E naquela ocasião, falamos que na obra de Deus é preciso que a gente esteja sempre buscando a capacitação do Espírito Santo. Do Espírito Santo. E dissemos naquela ocasião que o Espírito Santo é derramado no corpo de Cristo, que é a igreja. A igreja. De tal forma que não existe uma segunda bênção, um segundo revestimento de poder, onde as pessoas falam coisas desarticuladas. O que o Espírito Santo provoca na vida do cristão é capacidade para enfrentar tanto as adversidades como desenvolver a obra de Deus, gerando nele arrependimento, gerando nele a condição de vida que ele tem, da natureza adâmica, e também que ele pode, assim, cheio do Espírito Santo, mostrar para outras pessoas que aquelas pessoas são carentes de Deus. Paulo estava cheio da plenitude do Espírito Santo, conforme diz Atos 9, 17, e falamos isso daqui. Estou falando um pouco mais acelerado, irmãos, porque essa parte a gente passou. E aí fizemos um destaque, irmãos, na verdade, dois destaques. O ministério de Paulo, ele foi marcado pela pregação poderosa, ou pelas pregações poderosas, com elas vieram curas, sinais, prodígios, maravilhas. Além de tudo isso, também veio muito sofrimento na vida de Paulo e ações pastorais, ou seja, aconselhamentos pastorais para muitos dos seus colaboradores, companheiros e também para toda a igreja de Deus. Não é à toa que ele escreve 13 cartas, e todas elas com orientações para fins proveitosos e para também crescimento da vida cristã dos irmãos que compõem aquelas comunidades os quais ele escreveu. Em algumas delas, Paulo estava preso em prisões, mas ele escreve com alegria. Temos aí, por exemplo, a carta aos Filipenses, que ele escreve preso, e ele escreve com muita alegria aquela carta, e dizendo assim: completem então a minha alegria, façam isso, façam aquilo, e completem a minha alegria. Sejam unânimes em um só pensar, conduzindo-nos então ao ensino de Cristo. E aí nós finalizamos esse destaque com o ministério do apóstolo Paulo. E naquela ocasião citamos que nós aprendemos que não podemos fazer a obra de Deus sem a atuação do Espírito Santo.
E é, obviamente, ele quem confirma a palavra e confirma a obra. Tá? E aí nós não podemos desassociar, irmãos, a obra de Deus desassociada do Espírito Santo. Está atrelado com o Espírito Santo. Deus capacita a sua igreja, dando dons à sua igreja para o avanço, o progresso no reino de Deus. Para que o povo de Deus possa povoar todas as ruas, todas as cidades, todas as choupanas, todas as esquinas, aonde puder e aonde houver uma pessoa, essa pessoa tem que ouvir a verdade da palavra de Deus. E ela, claro, a pessoa que está propagando essa verdade, ela tem o Espírito Santo dentro dela. Ela é selada com o Espírito Santo, conforme diz Efésios, capítulo 1, versículo 13. Tendo nele crido, depois que ouviste a palavra da verdade, foste selados com o Espírito Santo. Todo crente verdadeiramente tem o Espírito Santo. Não existe crentes verdadeiros sem o Espírito Santo. Todo aquele que foi salvo, lavado pelo poder, remido pelo poder de Cristo, ele tem o Espírito Santo. E aí a gente partiu para o subtópico 3 do tópico 1, dizendo que Deus dizendo que Deus não mudou o nome de Paulo para Saulo naquela ocasião. Deus não mudou, porque muita gente acha que Deus mudou o nome de Saulo para Paulo. E nós, naquela ocasião, afirmamos que Deus não mudou. Saulo, ali, nessa ocasião, era o nome dele de origem hebraica, porque os seus pais eram judeus, e Paulo vem do latim, né? Porque também ele era cidadão romano. Citamos isso daqui. Citamos isso. Em uma das suas trajetórias missionárias, em algum momento, Paulo toma frente na obra missionária, conduzido-se então por Barnabé, o filho da consolação, e Barnabé sempre tomava frente da obra missionária junto com Paulo, e em algum momento citamos que Paulo agora toma a frente, e aí passa o nome de Saulo, e agora ele ser chamado de Paulo. Mas não foi Deus que mudou esse nome. Tá? Ele tinha os dois nomes, citamos isso. E isso é bem claro, né? E aí, irmãos, não tinha dado tempo e a gente parou na vocação efetiva de Paulo, né? Por Cristo ressurreto. E aí, irmãos, nós citamos agora, nesse momento, que Saulo viu dentro da possibilidade do ato da conversão genuína, o que Saulo viu foi o Cristo ressurreto, o Cristo glorificado. Isso foi o que Paulo viu, conforme Atos, capítulo de número 9, versículo 3 a 6. Inicialmente, os irmãos podem até aí ir anotando e também conferir na sua residência. E aí, irmãos, eu faço aqui um comentário bem específico, agora digo eu, essa visão gloriosa que ofuscou o seu orgulho, no caso o de Saulo, antes as autoridades judaicas, e foi definitiva para a vida daquele que mais tarde seria um embaixador de Cristo entre os gentios. Notadamente, quando você lê o livro de Atos, você percebe que Paulo ainda imprime uma força, uma resistência, mesmo depois de convertido, ainda pregar. Me parece que é algo estratégico, pelo menos é o que eu vejo, e aí digo eu, tá? Não as escrituras, mas digo eu, a responsabilidade, né? Que Paulo vê algo como estratégico, as sinagogas nas cidades aonde ele vai, então, realizar as suas andanças missionárias, as suas trajetórias missionárias. Obviamente que também ele prega para judeu quanto para gentios. E aí eu quero abrir parênteses, irmãos e irmãs, para dizer que o evangelho é o poder de Deus. O evangelho é o poder de Deus. Todas as vezes que você tiver a oportunidade de pregar para alguém, você não pode ter dúvida. Simplesmente, no seu coração, tem que ser reafirmado que o evangelho é o poder de Deus. Todas as vezes que você abrir a boca para falar, sairá também ali, atrelado à sua voz. Se for bíblica, atrelado à sua voz, o poder de Deus. Porque você vai citar o evangelho. O evangelho é o poder de Deus. Tanto para judeus, como para gregos. E Paulo sabia muito bem que o evangelho era
o poder de Deus. Porque esse evangelho mudou o curso da história de Paulo de uma forma, irmãos, tão radical que Paulo era um assassino. Paulo vinha como alguém, irmãos, muito furioso contra a igreja de Deus, ali logo na meadas do primeiro século, e grande perseguição se avolumou na igreja de Deus, e foi preciso que Jesus Cristo aparecesse a Paulo glorificado. E nessa ocasião, de fato. E aí, irmãos, eu cito aqui as credenciais apostólicas, porque Paulo, ele roga para si, dado pelo próprio Deus, como sendo um apóstolo também. E isso me pareceu, irmãos, que em alguma das suas cartas, especificamente também em Coríntios, alguns irmãos não queriam mais aceitar o apostolado de Paulo. Quando Paulo inicia a parte escrita, então, aí ele reafirma que também teve essa mesma graça de ser apóstolo com os demais apóstolos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aqui eu cito, irmãos, 3 credenciais importantes que podem marcar a vida de um apóstolo. E aí eu quero concluir com esse pensamento aqui específico, com isso, que Paulo, ele de fato era apóstolo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. De fato, porque isso de fato acontece. Então, o primeiro ponto, irmãos, diz o seguinte: se alguém para ser apóstolo, de fato, precisa ter sido pessoalmente escolhido por Jesus Cristo. Quando a gente lê, por exemplo, Mateus capítulo 10, versículo 7, e também ler aí Gálatas capítulo 1, versículo 1, nós percebemos que Jesus Cristo chama os 12 apóstolos, mas nós também complementamos afirmando categoricamente que Jesus Cristo, ressurreto, chamou o apóstolo Paulo pessoalmente no caminho de Damasco. Diferentemente dos apóstolos da nossa atualidade, irmãos e irmãs, que se rogam como quem apóstolo e, na verdade, nada sendo, porque não foi o próprio Jesus Cristo pessoalmente quem os chamou. Não foi. E nós veremos isso logo mais. Em segundo momento, a segunda credencial para ser apóstolo era ser testemunha ocular do Cristo ressurreto. Isso nós vemos aí, irmãos, em Atos capítulo número 1, versículo 22, e 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículo 8. E aí eu destaquei Coríntios, capítulo 15, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 8, porque Paulo ali faz uma defesa do seu apostolado para alguns falsos irmãos que estava como quem desautorizando Paulo, né, diante do seu apostolado na igreja, como também alguns da circuncisão estavam desautorizando Paulo a pregar o evangelho pela graça em Gálatas. E aí, no capítulo 15 de 1 Coríntios, versículo 8, ele aí defende o seu apostolado, dizendo que ele também é testemunha ocular do Cristo ressurreto. Não só apareceu a Tiago, não só apareceu aos apóstolos, mas também apareceu a ele pessoalmente. E a terceira credencial, e eu estou colocando aqui 3 irmãos, mas certamente que deve ter muito mais, reafirmando que nós não temos apóstolo hoje. Apóstolo nessa qualificação aqui. Apóstolo, e eu repito isso, para deixar claro, apóstolo nessa qualificação aqui. Né? E aí, no tópico 3 aqui, dentro dessas credenciais, o apóstolo tem que ter a qualificação para ensinar e escrever com autoridade divina para a edificação da igreja em todos os tempos. E aí, irmãos, eu posso aqui citar aí alguns textos bem interessantes, como 1 Coríntios, capítulo 14, verso 37, e Efésios, capítulo 2, versículo 20 e 21, que mostra ali que a igreja de Deus ela está edificada nos fundamentos dos profetas e dos apóstolos. E aí eu vou abrir aspas para dizer aqui que não existe também, de igual forma, profeta na qualificação de alguém que anda profetizando aí à torta e à direita, a não ser que ele diga que é profeta, porque está pregando a palavra de Deus, que é a profecia magna. Aí tudo bem, nessa qualificação
nós temos que dizer, é verdade. Agora, se não for profeta, profetizando as escrituras, ou seja, pregando as escrituras, então ele não pode receber essa qualificação de profeta aí, dizendo que tem visões, visagens, ou coisa do futuro, ou coisa parecida, né? E aí Pedro, na segunda carta do apóstolo São Pedro, ele confirma que as cartas de Paulo já estavam em curso naquela ocasião. Citando aqui, então, Pedro, capítulo de número 3, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 15 ao versículo 16. E Pedro faz essa observação, o que é muito importante os irmãos grifarem aí esse texto e ler esse texto com calma, de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 15 e o versículo 16. Nessa parte aí, da porção das Escrituras, Pedro, o apóstolo Pedro, reafirma que os escritos de Paulo têm um grau de validade como divinamente inspirado. Note, irmãos. Então, na credencial apostólica, ele tinha que ensinar e escrever com autoridade divina para a edificação da igreja. Notadamente, irmãos, dentro desses 3 termos, nós não conseguimos hoje mais ter apóstolo. Não há possibilidade. Então, quem rogar aí por apóstolo, ele vai ter que fazer uma defesa muito forte contra as escrituras, porque nós conseguimos perceber claramente que, pelas escrituras, esse tipo de apóstolo já não existe mais. A não ser os 12, né? E entrando aí dentro desse pacote, o apóstolo São Paulo. O apóstolo São Paulo. E aí nós partimos, irmãos, rapidamente para o subtópico B do tópico 2, que fala sobre uma vocação inevitável para o apostolado entre os gentios. E aqui, claro, ele está falando, obviamente, do chamado específico de Paulo, do chamado inerente à pessoa do apóstolo São Paulo. Você percebe que os discípulos de Jesus Cristo iniciam o seu trabalho ali, nas regiões, nas cercanias da Galileia e em Jerusalém, e eles ficam como quem, e vai beirando ali até a Samaria, e ficam como quem concentrado ali na igreja primitiva, e me parece que é muito claro que Deus coloca como quem é essa perseguição para que eles pudessem avançar no reino de Deus. E esse jovem aparece no cenário em Atos capítulo 7, o jovem Saulo aparece no cenário em Atos capítulo 7, ainda dentro do consentimento através da morte do diácono Estevão. E o texto sagrado diz, irmãos, em notas muito viva, que Paulo rangia os dentes enquanto o mártir Estevão estava sendo apedrejado. Muito forte isso, muito forte essa cena. Se você conseguisse ver isso assim de uma forma mais sentimental, você perceberia que seria muito forte. Paulo rangindo os dentes de raiva contra aqueles irmãos que era tido ali como uma seita do caminho logo no início do 1º século. E aí aqui eu faço, irmãos, 2 pontuações muito importantes para esse momento. A primeira delas é Deus escolheu Saulo de antemão para fazer conhecer a sua vontade nele. A sua vontade nele. E, além disso, escolheu Saulo de antemão para que Paulo pudesse também fazer a vontade de Deus. Note isso. É muito importante, irmãos. E aí eu vou abrir aspas para dizer o seguinte. Todos nós, homem, mulher, criança, senhor, senhora, chamados por Deus com plena convicção, já não faz mais as suas vontades dentro da igreja de Deus. Tem que fazer e ser orientado pela Sagrada Escritura, pela vontade de Deus. O manual do fabricante é as Escrituras, e é por ela que o homem, a mulher, o jovem ou o velho, o ancião, ele tem que ser conduzido pelos ensinos relativos das Escrituras. Pelos ensinos que estão nas Escrituras, unicamente por eles.
E aí eu cito, irmãos, aqui uma pergunta, e dentro da pergunta, claro, eu já trago a resposta, porque é algo retórico. Digo o seguinte: qual era a vontade de Deus? Qual era a vontade de Deus para Saulo? E o texto, claro, de Atos, capítulo 9, versículo 20, responde: torná-lo embaixador de Cristo como um pregador do evangelho. Abro aspas para dizer: Paulo sofreu muito, irmãos. Paulo sofreu muito. Hoje, muitas vezes, o cristão ele não quer sofrer. Não quer ter sofrimentos, lutas, tribulações. Então, ele passa a primeira luta, ele já fica acabrunhado e acha que a culpa é de Deus. Não é todos os irmãos, obviamente, entende? Não é todos os irmãos. E aí eu vou aqui ter muita cautela em dizer isso daqui, e com muita responsabilidade. Algumas pessoas, né? Não todos. E acabam que desistindo da fé cristã, por estar passando uma luta ou uma tribulação. Às vezes a luta ou a tribulação acontece de uma forma interna, no seio da igreja. Às vezes acontece uma luta ou uma tribulação externa, no trabalho ou em casa. E muitas vezes a pessoa acaba dando as costas para as coisas de Deus. E não é assim, irmãos. Não é assim. Nós não podemos dar as costas para as coisas de Deus por conta de uma luta ou uma tribulação. Paulo, ele teve muita, irmãos, adversidade. Tanto interna, lutou muito, como externamente. Por parte de alguns que se diziam cristãos, Paulo teve muitas tribulações. Em vez ou outra, nós encontramos na Bíblia algumas pessoas, ou algum grupo de pessoas querendo puxar o tapete do apóstolo São Paulo. E aqui eu abri esse formato dizendo que houve um boato. Veja, segundo o doutor Nicodemos, escrevendo um livro sobre Romanos, ele cita isso, que houve um boato que Paulo era um cara que estava querendo conduzir o dinheiro da igreja. Veja que como isso é grave, uma coisa dessa, contra um homem de Deus como o apóstolo São Paulo, que tinha marcas vivas apregoadas no reino de Deus. E aí, irmãos, eu rapidamente aqui passo para dizer o seguinte, que várias das suas cartas, né, várias cartas do apóstolo às igrejas plantadas por ele, eram assim também identificadas. Logo no início das cartas, você vai ver isso daqui. Você pode conferir aí na sua Bíblia, depois que terminar essa palestra, esse sermonário, mini sermonário, você vai ver que Paulo diz assim, logo nas suas cartas: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Então você vai ver isso em Efésios capítulo 1, versículo 1, Romanos 1, versículo 1, 1 Coríntios 1, versículo 1, 2 Coríntios 1, versículo 1, Colossenses 1, versículo 1, 1 Timóteo 1, versículo 1, 2 Timóteo 1, versículo 1, Tito 1, versículo 1. Então, em várias cartas, você vai ver Paulo abrindo as suas cartas logo de imediato, trazendo para a gente que ele é apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. Pela vontade de Deus. No texto, irmãos, que em apreço, logo aqui na primeira transparência, eu cito o livro de Gálatas, capítulo 1, versículo 11 a 18, e ali ele diz que na sua conversão, Paulo não subiu para receber a orientação dos demais apóstolos ou de alguma outra pessoa. Muito ao contrário, ele recebeu do próprio Cristo ressurreto. E aí eu parto aqui, então, para esse tópico, para esse subtópico C do tópico 2, trazendo aqui a chamada, a vocação que mudou o rumo da história do apóstolo São Paulo, né? Ou Saulo. E óbvio que eu gostaria de dizer aqui que nós devemos aqui pensar no Paulo antes e no Paulo depois. No Paulo, quem era o Saulo antes e o Saulo depois. Porque de perseguidor passou agora a ser perseguido até pelos seus pares anterior. Então, Paulo, ele perseguia a igreja e agora acabava que, estando na igreja, Deus realizou o processo de novo nascimento dele,
nele e ele passa a pregar o evangelho. E quando ele inicia a pregação do evangelho, então a galera começa a bater em cima do apóstolo São Paulo. Lembra do texto de abertura que eu li de Atos, capítulo de número 9, versículo de número 22, que Paulo estava em Damasco ainda, e pregando o evangelho em uma sinagoga, e ali pregando o Cristo como pessoa central das Escrituras, tanto no Antigo Testamento como no período de Paulo, porque o Novo não estava ainda, estava em processo ainda de escrita, obviamente. Então, ele estava pregando o Antigo Testamento, Cristo no Antigo Testamento, e ele é tirado às pressas ali de Damasco. E aí eu não vou aqui me adiantar, porque provavelmente eu vou falar nesse assunto um pouco mais adiante, mas foi algo muito difícil para Paulo. Claro que nós temos que ver Paulo como um dos maiores responsáveis, ou por assim dizer, o maior responsável pela expansão da igreja no mundo gentílico. Notadamente, eu poderia citar para os irmãos aqui, por exemplo, que Paulo, nas suas viagens, ele ia pregar Antioquia da Síria, ele sai, vai para Chipre, de Chipre vai para Pafos, de Pafos ele vai para Antioquia da Psídia, depois vai mais ainda para o interior, ele vai para Icônio, para Derbe, para Listra, e vai pregando o evangelho, e aonde ele vai pregando, ele entra nas sinagogas aos sábados, prega o evangelho pelo poder de Deus, alguns dos judeus se convertem, alguns dos gentios se convertem, e ali vai, então, se formando congregações, se formando igrejas. Paulo expande o evangelho por toda a Europa também. E aqui eu acabei citando a Europa, porque me veio o caso da igreja de Filipos, que de fato é a primeira igreja implantada por Paulo na Europa, nas regiões da Macedônia. E ali a composição inicial daquela igreja era por Lídia e sua família, uma jovem que tinha um espírito de adivinhação. Paulo expulsa esse espírito de adivinhação, e também pelo um carcereiro e, obviamente, toda a sua família. Paulo os batiza e fundamenta, então, a primeira igreja na Europa, que é a igreja aos Filipenses, numa colônia romana, conforme registrado em Atos, capítulo 16. Então, aí surge, nesse caso, a primeira igreja europeia. Né? E aí, dentro dessa vocação aqui que muda o rumo de Paulo, irmãos, nós conseguimos perceber que a operação da graça salvadora na vida de Paulo foi promovida mudanças radicais em sua vida. E também é promovida hoje, irmãos, mudanças radicais em nossas vidas. E nós reafirmamos categoricamente que só quem faz isso é aquele que, de fato, recebeu o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aí digo, foi Jesus Cristo quem o confrontou de fato, quem o surpreendeu de fato, e quem o chamou de fato pelo nome. Porque não teve nenhum pregador do primeiro século, da metade do primeiro século, que foi pregar para Paulo, que foi evangelizar de fato para Paulo. Sim, é verdade que Paulo viu Estevão pregando. Nós não podemos negar isso, porque está escrito nas Escrituras em Atos 7. De fato, Paulo ouviu Estevão pregando, mas ali Paulo não se dobrou diante daquela mensagem. E ele ali passou a perseguir com mais vividez ainda o povo de Deus. E aí, irmãos, eu parto agora, então, para o tópico de número 3, com muita tranquilidade de que Paulo, ele foi vocacionado por Deus, e nessa ocasião, irmãos, o desejo dele era querer agradar a Deus. Querer agradar a Deus. Toda pessoa que é vocacionado por Deus, ele quer agradar a Deus pregando, ensinando, evangelizando, aconselhando, orientando, orando. E Paulo tem o desejo de agradar a Deus. E eu tinha citado aqui para os irmãos que Paulo inicia pregando o evangelho em Damasco ainda. Depois que o servo Ananias ora por ele, Paulo é curado dos seus olhos, fica com algumas sequelas, obviamente, mas ele passa a ver
bem, e ele agora come, se fortalece e começa a pregar o evangelho. Então, os judeus se agrupam ali em Damasco e agora começam a perseguir o jovem Saulo. E, na ocasião, Saulo é tirado às pressas, irmãos, por cima do muro, ou pelas fendas do muro. E Paulo não vai direto procurar a igreja em Jerusalém. Paulo vai, nesse caso agora, para um local bem específico que Deus leva a ele, chamado de Arábia, o deserto da Arábia. Essa faz parte, irmãos, do processo da conversão e da história de Paulo, conforme registrado em Gálatas, capítulo 1, versículo 17. E também, atrelado a esse texto de Gálatas, está, claro, a história aí de Atos, capítulo de número 9, versículo 21 a 23. O texto é bem óbvio em nos ensinar isso. E ali, naquele texto de Gálatas, irmãos, mostra claramente que Paulo passou, em média, 3 anos. 3 anos na escola do nosso Senhor. Na escola do nosso Senhor. Se preparando. Certamente que ele não poderia fazer outra coisa a não ser reler todo o Antigo Testamento, verificar que, de fato, a turma do Antigo Testamento também foram salvos pela graça, através de Jesus Cristo. E Paulo faz esse estudo minucioso, conforme diz um escritor presbiteriano, num livro da editora Ragnus, de Atos dos Apóstolos, o nosso pastor Hernando Dias Lopes. Ele cita isso. E aí, irmãos, o ministério de Paulo precisava de uma preparação silenciosa, de comunhão com Deus e de uma ação reflexiva. Veja, Paulo era um rabino, e por ser um rabino, ele era doutor da lei hebraica também. Isso ninguém pode tirar. Formado aos pés de um dos maiores doutores de toda a época judaica, que era Gamaliel. E, na ocasião, Paulo faz essa reflexão do que ele pregava, do que ele ensinava como rabino, né? E porque ele estava antes perseguindo aquele povo que era tão dócil, que pregava um Cristo, o qual Paulo não conhecia de fato. E agora Paulo vai pregar Cristo mais a fundo ainda, depois que ele sai, então, desses 3 anos nas regiões do deserto, nas regiões da Arábia. Ele retoma para pregar o evangelho ali ainda em Damasco, mais uma vez. E agora com toda a força e com toda a autoridade, irmãos. Ele volta a pregar. E aí eu acabei aqui me adiantando ainda dentro desse tópico 3, porque aqui eu já tinha colocado o que Paulo foi fazer nas regiões da Arábia. Cito aqui, então, esse período serviu para Paulo para reavaliar a si mesmo diante de Deus, as suas crenças, suas convicções judaicas, confrontando-as com a revelação dada pelo próprio Cristo ressurreto. E então ele passa a mudar por completo a sua convicção anterior de rabino para agora um pregador do evangelho de Cristo. E aí, irmãos, eu parto rapidamente aqui para o final, trazendo 2 lições para nós, especificamente essas lições que eu apontei aqui, servem para todos nós, sendo que nos traz muita tranquilidade e também felicidade, irmãos, porque nós destacamos aqui que o mérito não é de quem é chamado. Destacamos isso. Mas de quem chama. O mérito na obra de Deus não é de quem é chamado. É de quem chama. É Deus que chama. É Deus que chama. É Deus que vocaciona. É Deus que vocaciona. Às vezes, a pessoa pode até fazer um curso de teologia, pode até ser bom na oratória, na retórica, ser até bom administrador da igreja, mas às vezes ele não tem a vocação, de fato, para cuidar de pessoas, para lidar com pessoas. Às vezes acaba aqui estragando.
E aí, irmãos, cuidar de pessoas é diferente de cuidar de uma empresa, de ser um chefe, de ser um patrão. Aqui, nesse contexto aqui, irmãos, é preciso que haja, de fato, uma vocação para poder saber orar com pessoas, orientar pessoas. E Paulo tinha isso com toda a tenacidade e, óbvio, nós reafirmamos isso. E o mérito todo não é do apóstolo São Paulo. O mérito todo é de nosso Senhor Jesus Cristo, que viu em Paulo um instrumento de uso para o avanço da obra missionária, do reino de Deus. Então, se Deus lhe chamou, querido irmão, querida irmã, você pode ter a certeza que Deus viu em você, agraciou-se em você, deleitou-se em você, em te chamar, em te chamar. E aonde você está, você pode pregar o evangelho, você pode ali mostrar o sal da terra, a luz do mundo para as pessoas. Onde você está, no seu trabalho, na sua casa, no seu comércio, na universidade, na escola, na igreja, você pode pregar o evangelho, mas os méritos é de Deus. Essa é a primeira lição que fica. A segunda lição que fica para nós, irmãos, é o seguinte: a tarefa a ser realizada pertence a quem foi. A tarefa a ser realizada pertence a quem foi chamado, mas o dono da obra é Jesus Cristo. Jesus Cristo. E aí, irmãos, eu finalizo dizendo que na obra de Deus não tem dono. O dono é Jesus Cristo. O cabeça é Jesus Cristo. E é dele que emana a ordem através da Sagrada Escritura. E é por ela que nós devemos nos orientar. É por ela que nós tiramos todas as diretrizes como deve andar a igreja de Deus. Não é como Pascoal quer, não é como pastor Davi quer, não é como pastor Saul deseja, não é como pastor Evanilson deseja, ou demais pastores, a missionária Zélia, não é como nós queremos. É como Deus quer. E partindo desse princípio, a igreja de Deus ela anda, a igreja de Deus ela cresce, a igreja de Deus ela desenvolve. Isso não quer dizer, irmãos, e aí eu abro o aço para dizer e finalizo. Não quer dizer que na igreja de Deus não tenha problemas. A igreja de Deus tem problema. E é bom que os irmãos estejam bem cientes disso. Porque são compostos de a igreja de Deus é composta de pessoas, de culturas diferentes, de costumes diferentes que estão atrelados no corpo de Cristo. E o que é mais importante é que as pessoas vivam a sua totalidade baseados nos ensinos de Cristo. Até porque, um dia, o Senhor vem para buscar essa igreja militante e essa igreja atuante. E que Deus, assim, nos abençoe. E eu passo a mensagem para o irmão Lindenberg. E aqui, desde já, também já quero agradecer essa oportunidade ao pastor Saul e também quero agradecer essa oportunidade ao Conselho da Igreja, que tem conferido a nós essa confiança extrema e que, às vezes, até dá medo de uma tal confiança que assim é nos dada. Muito obrigado. Amém. Obrigado, Alexandre. Vamos. Sim, vou perguntar se alguém quer fazer alguma pergunta, irmão Alexandre, quer acrescentar alguma coisa. Tem oportunidade. Muito bom mesmo. Foi excelente, muito bom, ótimo. Amém. Se não tem nenhum questionamento, nenhuma pergunta, né? Nenhum acréscimo, né? Ficamos esperando aí o irmão Alexandre com o próximo estudo, né? Vamos orar, vamos pedir a Deus, continue nos abençoando. Vamos pedir para o diácono Arlan fazer a oração final, por gentileza. Amém. Amém. Oremos.
Senhor meu Deus, queremos te agradecer por essa oportunidade de aprender, Senhor, a tua palavra. Senhor, abençoa teu servo, continua com ele. Abençoa cada um dos teus servos, dá um final de semana abençoado, Senhor. É isso que nós te oramos e te agradecemos, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. 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 Nós estamos convocados para a próxima quinta-feira, estarmos juntos novamente. E nos demais cultos, né? Amanhã reunião com a SAF Mazélia. Amanhã. Domingo na escola dominical e à noite. Amém? Alguém quer Amém. falar? Amém. Só desejar uma noite de paz e um restante de semana abençoado para todos. E amanhã nos encontramos no culto da SAF. Amém. Deus abençoe a todos. Deus Deus abençoe. abençoe a todos. Amém. Deus abençoe a todos. A paz do Senhor, Deus abençoe a todos os nossos amados irmãos, em nome de Jesus. Amém.